A paz do Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica com o tema Eleição e Predestinação. Texto áureo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, versos 4 e 5. Verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Pai Santo e amado, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que irão fazer esta aula, auxiliando-os na compreensão das tuas escrituras, abrindo sua mente e seu entendimento, como Jesus fez aos seus discípulos, repreendendo e manietando toda a posição do inferno contra a tua palavra e mantendo a porta da tua palavra aberta para nós, Senhor. Em o nome do teu amado Filho Jesus Cristo, me use para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Me ensaque da tua aljava como uma flecha e acerte o alvo, que são os corações de teus filhos, e prospere esta palavra em nome de Jesus, meu Pai. Como o Senhor faz prosperar a semente plantada em um solo fértil, em um solo rico, propício a germinar, nascer, crescer e frutificar no teu reino. E dar muito fruto, Senhor, frutos que permaneçam para sempre, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe. Efésios 1, do 4 ao 12, que diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da graça pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Objetivo geral, informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Ponto central: a eleição é segundo a presciência de Deus. Tópico 1: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Subtópico 1: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1, verso 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos, em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a Igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Subtópico 2: as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Subtópico 3: vida santa e irrepreensível.
Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Subtópico 4, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências como contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Síntese do tópico 1. A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Irmãos, então, o que seria essa eleição e a predestinação? O que é que nos torna uma igreja eleita? Quando foi que Deus nos elegeu? A Bíblia diz que Ele nos elegeu, irmãos, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que nós existíssemos, Deus já havia sonhado conosco e Ele, pela sua presciência, ou seja, Ele é capaz de saber as coisas antes que elas aconteçam, que elas existam, porque Deus é Deus que traz à existência aquilo que não existe. Então, Ele, antes que nós existíssemos, Ele já sabia quais seriam aqueles que iriam perseverar em fé, primeiro que creriam em Cristo como nosso Salvador, e quais seriam os que perseverariam fiéis, né, a Jesus Cristo, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o Senhor fez a eleição de acordo a isso, mas Deus não elegeu os que seria salvo e os que iriam para o inferno, não. Ele escolheu aqueles que perseverariam, que creriam no sacrifício de Jesus e deixou a porta da graça aberta para que aqueles que creem e confessarem que o Senhor é o Salvador das suas vidas, entre por esta porta da graça, né, sejam alcançados por essa graça, como nós fomos alcançados um dia. Então, nós somos a igreja eleita de Cristo e Ele nos elegeu, irmãos, para que nós tenhamos uma vida santa e irrepreensível, ou seja, inculpável, separada do pecado, como a palavra em grego diz, né? Nós devemos ser separados do pecado, santos e sem defeito, inculpável. E falar, mas a perfeição não é dessa terra, irmãos. Jesus falou, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Sozinhos nós não podemos ser perfeitos. Mas em Cristo nós podemos, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Quando o Espírito Santo faz a obra de santificação em nós, o pecado não tem nenhum sentido. O temor do Senhor preenche as nossas vidas e o temor do Senhor e o amor que nós sentimos por Ele. E porque nós o amamos e temos essa reverência da sua santidade, então nós não vamos querer cometer nenhum pecado para não desagradar o nosso Deus, né? Ninguém está isento de falhar, mas se premeditar um pecado, planejar um pecado, quem tem o temor do Senhor, quem já foi santificado pelo Espírito Santo de Deus, eu creio que a pessoa não vai planejar, né, projetar, cometer um pecado sabendo que é pecado. Mas ninguém, enquanto estiver num corpo corruptível, né, numa carne corruptível, num mundo corruptível, ninguém está isento de falhar. Mas falhar, irmão, sem premeditar, porque Deus não tem culpado por inocente, né? Falhar porque não sabia que era pecado, mas depois o Espírito Santo alertou e de repente volta ao arrependimento, falou alguma coisa que não deveria, pensou que não deveria, porque peca-se por pensamentos, palavras e ações. E para Deus não existe pecadinho ou pecadão, pecado é pecado, né? Não existe um enganinho ou enganão, engano é engano, mentirinha nem mentira, mentira é mentira. Então, assim, Deus é um justo juiz, né? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, quando percebe ali que falhou, pensou alguma coisa que não devia ou falou alguma coisa que não devia, percebe que pecou,
Vai logo aos pés daquele que tem sangue precioso para lavar todo o pecado. Vai logo aos pés daquele que tem poder para purificar todos os pecados. Em o nome de Jesus, recorra a Jesus. Recorra ao Senhor e Salvador das nossas vidas, porque Ele é Deus poderoso.